Ele disse mesmo que não gosta de dublagem. Kleber Mendonça Filho, diretor de cinema brasileiro de filmes como Bacurau, O Agente Secreto e O Som ao Redor, disse que não gosta de dublagem e isso gerou uma polêmica meio maluca. Olá, eu sou Pedro Alcântara, sou dublador e diretor de dublagem e hoje eu vou comentar o que eu acho dessa história toda do Kleber Mendonça Filho dizer que não gosta de dublagem. Nos últimos dias, o Kleber Mendonça Filho postou no Instagram dele uma ceninha de Rei Leão que ele estava assistindo, só que a cena estava legendada e alguém foi lá e comentou dizendo que a versão dublada era melhor, alguma coisa assim. E aí ele respondeu que, quando o filme foi lançado, ele já sabia ler. Foi isso que ele falou. Meio grosso. Sim. E aí foi uma treta que não tem nada com nada. Assim, era um não problema. Nossa, o cara viu o Rei Leão legendado. Tá bom, qual o problema? Não tem problema, né? Não tem problema. Kleber Mendonça Filho, como roteirista e diretor de cinema, impecável. O cara é um gênio. Ele é muito competente, muito talentoso e muito relevante pro Brasil e pro mundo, né? Pro cinema do mundo inteiro. Kleber Mendonça Filho, como espectador, o cara gosta de ver filme legendado. Tá tudo bem. Kleber Mendonça Filho, como comentarista na internet. Aí é um ponto um pouco mais complicado, porque muita gente entendeu esse "eu já sabia ler quando o filme foi lançado" como um ataque à dublagem. E aí os fãs de dublagem, muito exaltados, foram lá e reclamaram que ele tava falando mal de dublagem e tudo mais, que ele tava atacando. E aí teve gente que falou, pô, o cara só prefere assistir filme legendado, ele não atacou ninguém. Convenhamos, esse comentário é um ataque, é uma alfinetada. Ele quer dizer que assistir filme dublado é coisa de quem não sabe ler. Quer dizer que ele odeia a dublagem? Não necessariamente. Eu acho que quer dizer que ele passa muito tempo na internet, porque ele não dá essas alfinetadas só quando ele fala sobre dublagem. Ele dá essas alfinetadas quase sempre, porque é o jeitão dele. Mas eu não acho que seja o jeitão dele simplesmente o jeito Kleber de ser. Eu acho que é o jeito como as pessoas se comunicam na internet. Isso pode até ser um problema, mas não é o assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo é a questão da dublagem, porque no meio dessa discussão toda, várias pessoas falaram, várias pessoas defendendo ele, que ele não tinha feito nada demais, várias pessoas defendendo a questão do filme legendado como uma forma superior de assistir a um filme, e várias pessoas defendendo a dublagem, e muitos argumentos ali foram se perdendo. Um vídeo muito legal que eu indico para vocês assistirem é um vídeo recente feito pelo Robson Comodi, que tá nas redes sociais dele. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E ele também fez uns comentários no Twitter, em que ele mencionou um fato que eu vi também algumas pessoas debatendo ali, que era o seguinte. Pessoas que gostam de filme dublado, quando falam pra alguém, quando estão conversando com alguém que prefere filme legendado, nunca vão ofender a forma de assistir filme legendado. Por outro lado, pessoas que preferem legendado, muitas vezes atacam dublagem quando o assunto é qual que é o jeito preferido de assistir filme. Gente, qual que é o problema de vocês? Porque assim, eu sei que todo mundo tem uma sua preferência, mas a sua? É só você escolher como você quer ver. Mas sobre esse comentário específico, teve gente falando que isso era um recorte da bolha. E era um recorte talvez mal feito. Vamos com calma. O Robson Comodi, ele não é só um dublador que estava defendendo a profissão dele. O Robson Comodi é um pesquisador sobre dublagem, ele tem doutorado. Doutor Comodi pra você. Doutor Comodi. Ele fez um doutorado sobre a dublagem, então ele sabe do que ele está falando. Quando ele comenta a forma como as pessoas entendem, interagem com a dublagem, ele sabe do que ele está falando. As informações não são tiradas do nada. Mas a fonte é ele mesmo? É uma ótima fonte. Dito isso, uma das grandes discussões que surgiu também foi a questão da dublagem brasileira ser a melhor do mundo. Porque quem é fã de dublagem sempre vai falar que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. E quem não gosta de dublagem vai virar e vai falar: quem que inventou que a dublagem brasileira é a melhor do mundo? Então vamos falar sobre isso? Própria Disney. Você quer mais, meu amor? Já tem spoiler aí. Tudo bem. Quando a gente fala sobre a dublagem brasileira ser a melhor do mundo, muitas vezes as pessoas fazem montagens de cenas de animações, geralmente, com trocadilhos, piadas e adaptações, que são brasilidades que a gente acrescenta e todo mundo fala, tá vendo? É a melhor do mundo. Tipo, taca a mãe pra ver se quica. O Hotel Transilvânia, que tem, no original era Scream Cheese, né? Uma brincadeira com cream cheese e scream de grito, e no português ficou
Polengrito, que é maravilhoso. Mas a questão da dublagem brasileira ser a melhor do mundo não se resume a isso. Na verdade, eu acho até que não precisa nem passar por isso. Vamos falar sobre por que a dublagem brasileira é a melhor do mundo e a gente vai citar exemplos aqui, tá bom? Para começar, a dublagem brasileira surgiu ali com pessoas muito competentes, com o pessoal da radionovela e com grandes atores de teatro, e até hoje ela é feita por atores profissionais. Isso é uma questão legal, é uma questão que está na lei. Para você trabalhar com dublagem, você precisa ter registro profissional de ator, e para você ter registro profissional de ator, você precisa comprovar trabalhos ou, principalmente, estudos sobre atuação. Então, as pessoas que trabalham com dublagem estudaram muito para fazer isso. São pessoas competentes. E o pessoal da radionovela, lá atrás, era incrível, porque era uma tradição brasileira. Então a dublagem brasileira surge de pessoas muito competentes nas artes cênicas e no trabalho de atuação com voz. São pessoas que sabem fazer muito bem esse trabalho. A dublagem brasileira também é a melhor do mundo por causa do público, porque o público brasileiro se importa com dublagem. Justamente os fãs de dublagem, que são super exaltados, se importam com dublagem. Então quando tem uma dublagem que não é muito legal, eles vão reclamar bastante. Ah, Pedro, então quer dizer que não tem dublagem ruim no Brasil? Tem sim! Enrolados é um exemplo muito lindo desse, porque, assim, nada contra e nada a favor sobre a pessoa Luciano Huck, mas ele fez um trabalho de filme e ainda tem gente que tá exaltando esse trabalho de porque são pessoas meio e querem que ele faça esse trabalho de no filme Live Action, que vai ter. E, meu Deus, pessoa meio completamente. Mas nada contra a pessoa Luciano Huck, nada contra e nada a favor ele também. Existem dublagens ruins. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre dublagens ruins. Eu tenho que botar aqui, né? Vai passar... Vai colocar no cardzinho. Vou colocar no cardzinho que vai passar em algum canto aqui. E também a gente coloca na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas até as dublagens ruins brasileiras, elas são melhores do que muitas dublagens feitas fora do Brasil. A gente tem uma preocupação muito grande com o lip sync, né? Com a sincronização do movimento labial, que é uma coisa que faz muito parte da imersão na obra. É uma preocupação que pessoas em outros países não necessariamente vão ter. Por exemplo, no Japão, os atores de voz são incríveis, mas principalmente no trabalho de voz original, onde até seria mais fácil sincronizar a boca, porque a animação vem depois. Muitas vezes é feita depois, não necessariamente, mas muitas vezes é feita depois. Lá no Japão eles não têm tanta preocupação assim com isso. E tudo bem, a gente assiste o anime em japonês, no original, e a gente acha legal, mas o movimento labial não tá batendo 100%. E se um dublador brasileiro fizer um trabalho assim, ele vai ser considerado medíocre, ruim. Então, o público brasileiro cobra da dublagem um trabalho cada vez melhor. Não quer dizer que não existam dublagens estrangeiras boas. Inclusive, existem vários países que têm tradição de dublagem muito legal, como, por exemplo, o México, a França, a Espanha. São países que se importam com dublagem, então eles também fazem um ótimo trabalho de dublagem. Mas agora, a questão da dublagem brasileira ser a melhor do mundo, tudo bem, que uma parte disso é completamente subjetivo. Mas existem 3 histórias muito legais que mostram pra gente como a qualidade da dublagem brasileira impactou muita gente, não só no Brasil. Vamos começar citando o Jonathan Harris, que foi o ator que interpretou o personagem Dr. Smith numa série muito antiga, lá dos anos 60, chamada Perdidos no Espaço. Ele era o vilão da série. No Brasil, ele foi dublado pelo Borges de Barros, que é uma lenda da dublagem, era um cara incrível e tão talentoso, tão competente no que fazia, que o próprio Jonathan Harris, numa entrevista para Hebe, disse que o trabalho do Borges de Barros melhorou o trabalho dele. Ele era fã do Borges de Barros, ele falou que o Borges de Barros era um cara que foi o melhor dublador do Dr. Smith no mundo inteiro. Então, assim, um ator que fez o trabalho original reconheceu a qualidade do trabalho feito aqui no Brasil. Um outro exemplo muito legal disso é a dublagem clássica de O Iluminado, que é um filme importantíssimo, dirigido pelo Stanley Kubrick, que é um dos maiores diretores de cinema da história. A dublagem brasileira foi elogiada pelo próprio Stanley Kubrick, que mandou um telegrama muito famoso para o Brasil, se eu não me engano foi para a distribuidora do filme aqui, elogiando o trabalho de dublagem que foi feito aqui no Brasil. Não dá para falar que o Stanley Kubrick não sabe do que tá falando quando o assunto é cinema. Então, assim, se o Stanley
Kubrick gostou de uma dublagem, talvez ela seja muito boa, né? Não é uma pessoa... Se Stanley Kubrick fosse falar sobre solda, sobre direito, sobre algum assunto que ele não dominasse, a gente poderia falar, esse cara não sabe do que tá falando, mas a dublagem faz parte do cinema, e o Stanley Kubrick entendia bastante de cinema. E eu também não sei se vocês sabem, mas a maioria dos filmes, você pode me dizer, você pode me corrigir se eu estiver errada, são dublados pelos próprios atores em cena, porque a captação de áudio pode meio que se comprometer, vamos dizer assim, não é? Sim, muito bem levantado esse ponto. Inclusive era um assunto que eu nem tinha colocado na pauta, mas que é muito legal. Existe uma coisa chamada ADR. O que é ADR? É Additional Dialogue Recording, que significa gravação adicional de diálogo. É uma ferramenta do cinema. Muitas vezes as pessoas que não gostam de dublagem dizem que a dublagem estraga o cinema, mas a dublagem faz parte do cinema até ali na origem do filme, porque geralmente tem muita fala que é acrescentada depois, ou fala que a captação do som direto não ficou boa, porque o cara tava correndo ali no meio da floresta, você acha que o som que foi captado ali vai ficar bom? Não, aquela fala vai ser regravada depois em estúdio. Isso é dublagem. Ah, mas é o trabalho original. Sim, é o trabalho original que envolve também dublagem. Porque muita gente vê um trabalho dublado e fala, ah, mas é muito falso, não passa a verdade. O cinema também costuma ser uma grande mentira. Aquilo ali não é ao vivo, mas os filmes, a dramaturgia não é documental necessariamente. Aquilo ali também é encenado. A dublagem é encenada. O filme também foi encenado. A questão, tudo vai também para o assunto que, inclusive, o próprio Robson mencionou ali no vídeo dele, que é a questão do pacto de suspensão de descrença. Que é quando a gente entra no cinema ou coloca um filme para assistir na TV, em casa, no computador ou o que for, e a gente vira uma chavinha de que ninguém tá tentando enganar a gente. Aquilo é um filme, é uma brincadeira e a gente faz parte daquela brincadeira. Quando você entra para assistir um filme falando, ah, mas a dublagem é falsa, cara, o filme, se você for ver, também é. Exatamente, porque não existe um carro que fala, não existe um carro que se transforma no robô e fala, não existe um sapinho bonitinho que vem com uma espadinha aí, tchau, né? E dinossauro também já deixou de existir há muitos anos atrás. A gente não fala sobre isso porque eu fico triste quando eu lembro que os dinossauros deixaram de existir. Você é besta, você... Ok, não pode? Você sabe que você não ia durar nem um minuto, né? Por eles, tudo bem. Você já viu quantos dentes eles têm? Tinham. Isso, tinham. Obrigada. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda dinheiro no meu LivePix, que vai ter o QR Code aqui, mais ou menos. E se você quiser, se inscreve no meu Apoia-se. O último exemplo, e talvez o mais importante de por que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. O filme Rei Leão, que é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, um dos melhores filmes da Disney, de uma época incrível de grandes animações da Disney, teve a dublagem brasileira considerada uma das melhores do mundo. Num nível em que o Jorge Ramos, dublador do Scar, foi convidado para receber uma homenagem nos Estados Unidos por conta do trabalho dele como Scar. Infelizmente ele não pôde ir, ele teve algum problema com o visto dele, ele não pôde receber essa homenagem, mas isso de fato aconteceu. Eu não sonharia em desafiar você. Eu recebi um convite para ir aos Estados Unidos, porque eles iam realizar um grande show né, comemorativo do grande sucesso financeiro que o Rei Leão alcançou no mundo. E eles consideraram que uma das melhores dublagens do Rei Leão foi em português aqui no Brasil. Então eu fui convidado para participar desse show, mas não fui. Ah, não foi? Não fui, porque quando chegou na embaixada para pegar o visto, eles barraram o meu visto. Agora, sobre o comentário específico que o Kleber Mendonça Filho fez, de que ele já sabia ler quando o filme foi lançado, que eu vou passar um pano de que foi calor do momento de comentários de internet em que as pessoas sempre dão alfinetadas, patadas e ofendem as outras pessoas. Não acho que seja um pensamento necessariamente dele, mas é uma coisa que as pessoas pensam também, que filme dublado é só para analfabeto. E por isso é uma forma inferior de se assistir a um filme. Primeiro que, se fosse, analfabetos também têm direito à arte. Analfabeto também é gente, analfabeto também paga seus impostos, paga seus boletos, faz tudo que gente normal faz. Mas a dublagem não é só para analfabetos, a dublagem também é para pessoas com deficiência visual,
pessoas que têm os reflexos reduzidos por conta da idade, pessoas que têm TDAH e não conseguem acompanhar as legendas, as pessoas que simplesmente querem uma imersão maior na imagem do filme, que é uma coisa muito importante, né? Afinal, audiovisual também envolve o visual, e pessoas que simplesmente querem ver aquele filme no próprio idioma. E um dos outros pontos da discussão é a questão de que muitas vezes a dublagem brasileira é mais valorizada do que o cinema nacional, e aí eu acho que já é uma piração um pouquinho mais louca do que a questão de falar que quem não gosta de dublagem odeia tudo relacionado à dublagem, porque é um recorte que eu particularmente não sei. Acho que o cinema nacional é, infelizmente, muito desvalorizado, mas não acho que seja necessariamente culpa da dublagem, e assistir a filmes estrangeiros, seja com legenda, seja com dublagem, não faz de você uma pessoa que desvaloriza o cinema nacional. O cinema nacional, infelizmente, é desvalorizado por muita gente, inclusive pessoas que nem assistem filme. Inclusive pelos próprios brasileiros que são tudo vira-lata, que gostam dos Estados Unidos, essas coisas, aí tem filme muito, muito mais incrível aqui no Brasil, e então, tipo, Por exemplo, os filmes do Kleber Mendonça Filho são incríveis, são ótimos filmes, são inclusive premiados internacionalmente. Olha só que coisa chique, que coisa bacana. Parece que o povo de fora do Brasil valoriza mais o brasileiro do que o próprio brasileiro. Mas o que a dublagem tem a ver com isso? A questão é que se você valorizar a dublagem, não tô falando, eu tenho que assistir dublado. Não, se você prefere assistir legendado, tá tudo bem. Mas é legal você valorizar a dublagem, porque ao valorizar a dublagem, você também está valorizando o audiovisual brasileiro, porque os dubladores são todos atores profissionais. E muitos deles, que não passam o dia inteiro só exercendo a profissão na dublagem, eles também fazem cinema, teatro e televisão. E muitas vezes a dublagem é o que ajuda esses atores a pagarem as contas enquanto eles estão entre projetos do cinema, da TV. Então é tudo a mesma coisa, sabe? Ator é ator. É uma profissão que precisa ser respeitada como qualquer outra. Como qualquer outra, e tá tudo certo. A conclusão disso tudo é: se você gosta de assistir filme legendado, tá tudo bem. Se você gosta de ver filme dublado, tá tudo bem também. Se você gosta de filme nacional, isso é ótimo. Se você gosta de filme estrangeiro, tá ótimo também. O que é importante é valorizar a arte como expressão humana, porque isso pode te tornar uma pessoa melhor. Dependendo do filme, pode te tornar uma pessoa pior também. Mas aí não tem o que fazer. Assista filmes e respeite as outras pessoas que também assistem filmes. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Dá uma olhada no meu canal para ver se tem outros vídeos que te interessam. E comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha sobre esses assuntos, que a gente quer muito ver o que vocês acham, e sejam muito respeitosos, tá? A gente foi respeitoso. Mas se quiser desrespeitar, comenta várias vezes que daí dá engajamento. Mas evita desrespeitar. Dá pra comentar bastante e engajar sem desrespeitar, ok? Exatamente. Se você quiser mais vídeos sobre esse, comenta também aqui embaixo. E que tipo de vídeos você quer que a gente faça aqui no canal. Vai ter mais, vai ter mais. E, como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça.